Que outras disfunções são comuns de acontecerem após uma radioterapia ou cirurgia da mama com linfadenectomia devido a um câncer de mama? E o que a fisioterapia tem de intervenções efetivas que possam contribuir aí em melhorar a funcionalidade e a qualidade de vida dessas mulheres? Fala também um pouquinho se existem orientações específicas que são importantes e de serem dadas nesse momento, né, de pós-operatório, né, ao longo do acompanhamento desses pacientes com câncer de mama. Porque até pouco tempo atrás era comum a gente ouvir orientações para evitar voar, aferir pressão no membro operado ou pulsionar esse membro, né? Mas estudos publicados em revistas importantes têm demonstrado que essas ações, né, essas orientações, não aumentam a incidência de linfedema. O que você nos diz sobre isso? Bom, quando a paciente ela realiza, né, após normalmente, ela pode fazer a radioterapia neoadjuvante ou adjuvante. Hoje também tem radioterapia durante a cirurgia. Nesse caso da questão, né, o que pode acontecer, né, após a radioterapia, né? Se essa paciente foi submetida a uma reconstrução, né, com prótese, né, imediata com prótese, a radioterapia, muitas vezes, né, nós temos até uma incidência um pouquinho grande, como já vimos na aula, ela pode apresentar ruptura da prótese, ela pode apresentar encapsulamento dessa prótese, ela pode apresentar alterações da pele nessa área irradiada, dores, pode ter, né, devido ao esvaziamento, ela pode apresentar uma parestesia, muitas vezes pós-radioterapia pode aumentar essa sensação, essa parestesia, né? Limitação da amplitude de ombro. Então é muito importante essa paciente vir para a radioterapia com ADM normal de ombro ou próximo do normal, para não ter problema, porque quando ela faz a radioterapia, queima, né, vamos dizer assim, entre aspas, queima ali o tecido, irrita o tecido e causa uma fibrose, então há um encurtamento dessa musculatura. Então é muito importante essa paciente aderir aos exercícios, ao grupo que nós temos aqui, né, no meu exemplo, o grupo de mama, para estar realizando os exercícios durante a radioterapia, para nós mantermos a função desse músculo normal. Falando da amplitude de movimento, nós temos muitos casos que a paciente, ela chega, né, ela vai embora, termina a radioterapia, vai embora, a gente orienta para continuar o exercício, ela não continua o exercício, e o que acontece? Depois o efeito da radioterapia continua, então ela volta com mais dor, com mais limitação da amplitude de movimento, com desvios posturais, então é muito importante ela estar realizando os exercícios para a limitação de ombro, para o ombro. Pode acontecer também complicações pulmonares e cardíacas, que hoje a radioterapia, o equipamento, o planejamento é muito bom, né? Radioterapia de 3D. Então, o feixe, né, de radioterapia ele é direcionado somente para aquela região. Mas, alguns casos, por exemplo, que ela não consegue ter uma limitação muito boa ainda, ela não tem uma limitação, então no planejamento, pega às vezes a área do pulmão, a área do coração, e essa paciente pode apresentar uma complicação. A fisioterapia também pode atuar na reabilitação desta complicação. Então, por isso que é importante a amplitude do ombro normal para o planejamento, para que não se pegue áreas, né, estruturas vitais, como pulmão, coração, né? A fibrose também, né, o paciente pode apresentar fibrose na área irradiada, né? Como eu já disse, né, da drenagem linfática também pode apresentar fibrose. Então o exercício ele é muito importante, a drenagem linfática é muito importante, as técnicas que nós temos disponíveis, né, se puder fazer mobilização, o que tivermos aí à nossa mão para trabalhar com essa paciente, né? O linfedema, que é uma complicação, como nós já discutimos, né, a maior complicação, principalmente quando irradia a fossa supraclavicular. Então a incidência aumenta muito, por isso que a gente tem que bater na tecla dos cuidados que ela tem que ter com esse membro, é muito importante, né? E usar a estratégia que nós temos do desvio pela via cefálica que vai cair na supraclavicular,
Quando irradia a fossa, esse desvio também vai estar comprometido. Mas quando esvazia a fossa, estimular que essa paciente faça a automassagem, faça o exercício, né, para estimular a drenagem linfática. Tá? As alterações posturais, que muitas vezes a paciente tem dor, ela usa uma posição antálgica, em menor número que a quimioterapia, mas a radioterapia também pode causar fadiga. Então nós podemos estar trabalhando, né, na fadiga desse paciente, trabalhando no condicionamento físico desse paciente. Em número menor também, pela incidência dos feixes, né, da radioterapia, essa paciente pode apresentar uma osteoporose ali de costela, um enfraquecimento dos ossos ali do tórax. Então tomar muito cuidado, né, se essa paciente tiver isso, de provocar fraturas, né, nas costelas. Né? E também a plexopatia braquial, que também pode provocar uma fraqueza do ombro ou no membro todo, né? No braço e na mão. Bom, então a fisioterapia, ela tem, né, técnicas, tem dispositivos de intervenções efetivas que pode contribuir na funcionalidade e na qualidade de vida dessas pacientes. Por quê? Porque as complicações, elas são previsíveis e também são preveníveis. Então, se a gente já começa uma política de prevenção de linfedema, uma política de prevenção de complicações que nós sabemos que essas pacientes podem apresentar, né, durante e após o tratamento do câncer de mama, nós podemos fazer essas intervenções. Um exemplo, linfedema. Qual que é a prevenção para o linfedema? Os cuidados com o membro, a automassagem, os exercícios, né? Limitação de amplitude, nós podemos estar trabalhando os exercícios de amplitude e assim vai. Quando a paciente não pode ficar aqui no serviço, é muito importante nós encaminharmos essa paciente para a cidade de origem, para ela também fazer o tratamento, né? Fazer essa prevenção na sua origem. Sempre essa paciente está vindo na instituição para o acompanhamento, então a gente marcar retorno para essa paciente estar aqui, para a gente ver o que está acontecendo, se a gente precisa intervir, o que a gente precisa estar intensificando nessa paciente. Como já disse, intensificar as políticas de prevenção do linfedema e orientar os exercícios, isso daí é para o resto da vida. Né? Os exercícios, os cuidados, orientar as atividades de vida diária dessa paciente. E sempre estar reforçando essas orientações, porque elas são muito importantes para quê? Tanto para a prevenção como para a manutenção das complicações, como nós já dissemos que essa paciente pode ter. Então, sempre intervir nas complicações existentes, com o objetivo de minimizar os efeitos colaterais do tratamento e também das complicações. Então, nós sempre temos que estar à frente. Com relação às orientações, né, que se ouve falar muito, né, como você está perguntando, de viagem de avião, ver pressão no braço, tomar cuidado com esse membro, pela minha experiência, nós temos que reforçar essas orientações, sim. Tem alguns trabalhos, tem até trabalho de revisão de literatura, né? Pelo Asdoriano, que é uma revisão que eles fizeram, né? Que eles investigaram os fatores de risco associados ao estilo de vida dessas pacientes, como viagem aérea, medida de pressão arterial, punção cutânea, paciente que fica em temperatura extrema, infecções da pele, né? Ele conclui o quê? Que nesse estudo dele, né, disso aumentar o risco do linfedema, ele conclui que diversos estudos são de níveis mais baixos, de 3 a 5, né? Ou que apresentam alguma evidência inconclusiva de uma associação entre o linfedema e os fatores de risco. E nesse estudo ele encontrou que 4 estudos, de nível 2, ele mostrou uma associação significativa entre a infecção da pele ou uma infecção prévia, né, uma inflamação, com risco de aumento de linfedema. E isso também eu noto aqui na nossa instituição.
que a paciente, quando ela vem para o serviço com linfedema, ela teve algum tipo de infecção ou de inflamação, né? Ele vê nesse estudo, tipo, viagens aéreas não tem relação, tem algumas outras causas que não tem relação. Mas quando a paciente vai fazer uma viagem aérea e pede uma abraçadeira, a gente fornece porque psicologicamente vai ajudá-la, né? Embora na literatura não tenha essa relação. Mas o que eu noto aqui é paciente que apresenta eu já peguei paciente com linfedema que teve picada de inseto, paciente que cortou, inflamou, paciente que se picou com espinho de rosa. E uma coisa também que eu noto bastante aqui, que elas que relatam, né, quando ela apresenta o linfedema, eu questiono para descobrir a possível causa, é rodo e vassoura. Então, às vezes ela utiliza de serviços, né, no serviço doméstico, varre muito ou passa muito rodo. Normalmente essa paciente apresenta linfedema. Então, tem associação sim, né, com essas causas inflamatórias e com esforço repetitivo também pode causar um processo inflamatório. E também temperatura extrema. Eu tenho muita paciente que trabalha em cozinha, ou trabalha em padaria, ou trabalha exposta ao sol, reclama e que aumenta o edema nesse membro superior. Então, hoje na literatura nós temos algumas coisas aí que nós podemos também pesquisar, nós podemos comparar, mas o que eu aconselho é ter bom senso. Então, já que nós podemos ter, eu acho que nós temos que reforçar essas orientações. De uma forma, gente, que o paciente não fica bitolado nisso, que ele tenha medo disso. Ah, não posso fazer mais nada, não posso mexer mais braço, porque isso daí vai me causar um edema. Não é assim não. Então nós temos que ir conversando, vendo que tipo de atividade essa paciente faz e nisso nós vamos orientando de acordo com a atividade que ela realiza, enfim, cada caso é um caso mesmo, né? Bom seria se nós pudéssemos, todas as pacientes, avaliar essa circulação através de alguns métodos disponíveis, né? Mas não tão disponíveis como a leucocintilografia, outros métodos que nós temos por aí, para saber realmente como está a circulação dessa paciente.